A OAB aprovou em sessão plenária a criação da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. A comissão vai investigar casos de escravidão de africanos e seus descendentes, a contribuição da população negra para o desenvolvimento do país, além de fazer um resgate histórico. A criação da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão foi a primeira pauta a ser votada na sessão plenária da OAB. Para a ordem, discutir o tema é necessário para a construção de uma nação justa e de iguais. Queremos uma nação justa, queremos um Brasil de iguais. E para isso se faz necessário justamente o resgate com a nossa história, toda a dívida social, histórica, cultural que o Brasil possui com os negros do nosso país. E é por isso que esse tema, no mês em que celebramos a consciência negra no Brasil, já fica, então, chamado com a ordem invertida da pauta. A comissão pretende fazer um resgate histórico da escravidão no país, apontar responsabilidades e reforçar a necessidade de ações afirmativas como forma de reparação à população negra. De acordo com a OAB, nos últimos 2 anos, 39 mil advogados negros adentraram aos quadros da entidade. Nós somos uma categoria, uma classe representada ou que tem entre seus inscritos, felizmente, um contingente importante, significativo, numericamente e também qualitativamente de negros, o que é muito bom para a força da advocacia brasileira. Ou seja, os negros que constroem o nosso país, também constroem a OAB e constroem a advocacia brasileira, e isso nos dá muita alegria, muita felicidade. Para o presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade da OAB, a criação do novo grupo é um passo importante na luta da ordem pela igualdade. Segundo ele, a comissão vai atuar contra os crimes não só de escravidão, mas os de preconceitos e raciais no país. Nós pretendemos criar na comissão uma estrutura de compensação para que esses investimentos sejam projetados em programas de assistência sociais, principalmente as comunidades quilombolas e as pessoas que foram vítimas de preconceito racial, especialmente com relação à raça negra. Mas nós temos também dentro da comissão a apuração de crimes praticados contra nordestinos, e outras etnias que nós estamos combatendo com veemência para que seja, então, feita uma apuração rigorosa e a lei seja aplicada no Estado de Direito, dentro da estrutura, de maneira correta. Já o vice-presidente da Comissão Nacional da Promoção da Igualdade afirmou que a OAB entra para a história com a criação da Comissão sobre Escravidão. Onde se cria um espaço para que a escravidão do negro no Brasil seja passada a limpo, seja colocada para, da mesma forma que foi a Comissão da Verdade da ditadura, você consiga ver o que foi que aconteceu, a tragédia e o holocausto do povo negro, do povo africano no Brasil. E a partir daí se possa procurar com mais firmeza políticas de ação afirmativa. Agora, a OAB vai sugerir ao governo federal a criação de uma comissão semelhante no âmbito nacional, que atue da mesma forma que a Comissão da Verdade, que hoje apura os crimes cometidos durante a ditadura militar. Também foi aprovado novembro como o mês da consciência negra para a advocacia. O Conselho Pleno da OAB aprovou mudanças no sistema eleitoral da entidade. Segundo o presidente do Conselho, Marcos Vinícius Furtado Coelho, as medidas aprovadas tornarão as eleições da ordem mais transparentes, seguindo os mesmos princípios que a entidade defende de uma proposta de reforma política democrática. A mudança já é certa. Dentre as principais estão o estabelecimento de cotas de 30% de mulheres na composição das chapas internas e também a vedação da distribuição de camisetas, bem como a venda de brindes. É bom ficar claro que estas alterações já estão vigentes para as eleições de 2015. O Conselho Pleno aprovou ainda a limitação dos gastos de campanha, além de vedação de doações de empresas e sociedades
sociedades de advogados. A íntegra das mudanças no sistema constará na edição de uma nova resolução da OAB Nacional, alterando o regulamento geral, além da substituição do provimento número 146. A partir de agora, as chapas candidatas nas eleições internas da OAB devem ter pelo menos 30% de mulheres em sua composição. A medida pode ser aplicada inversamente nas chapas compostas por maioria feminina. A mudança no sistema eleitoral da entidade foi aprovada durante sessão plenária da Casa. Composta em sua maioria por homens, a Ordem dos Advogados do Brasil aprovou uma medida que vai permitir que a diferença no número de membros do sexo masculino e feminino dentro da entidade diminua. A partir de agora, as chapas candidatas nas eleições da Casa devem ter pelo menos 30% de mulheres em sua composição. São admitidas a registro apenas chapas completas, compostas para o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, com indicação dos candidatos aos cargos de diretoria do Conselho Seccional, dos conselheiros seccionais, dos conselheiros federais, de diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e de suplente, se houver, sendo vedadas candidaturas isoladas ou que integrem mais de uma chapa. A aprovação da cota seguiu recomendação do Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB e se deu junto a diversas outras mudanças no processo eleitoral da entidade. Para o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, a presença das mulheres equilibra a participação de todos no processo eleitoral. A medida foi elogiada pelos conselheiros federais. Discutir isso aqui, com esse conselho preferencialmente masculino, é quebrar um paradigma, e esse paradigma eu creio que entrará para a história. Não há democracia com a exclusão da maioria. Então, nós nos debruçarmos hoje sobre a questão da cota é reconhecermos, fazermos uma discriminação positiva e reconhecermos que realmente a democracia deve muito às mulheres. E para que a mulher quebre esses paradigmas todos, ela precisa que a OAB, e eu estou me reportando ao nosso órgão, a Casa da Cidadania, diga que elas são bem-vindas, que se candidatas elas serão eleitas e que se eleitas elas participarão. Para mim, não se trata de uma minoria. Eu queria tratar essa questão como direito humano. Se todos nascem livres, iguais e direitos, se o nosso princípio da Constituição é o princípio da igualdade, isonomia e da não discriminação, de que a gente deve buscar uma sociedade justa, fraterna e solidária, eu acho um absurdo uma discussão dessa no século XXI a respeito das mulheres. Não é uma luta entre mulheres e homens, as mulheres só querem participar. Elas têm o seu protagonismo, mas tem que ter um empoderamento. Depois de um longo debate, o plenário aprovou por unanimidade a adoção de cotas no sistema eleitoral da entidade. A medida pode ser aplicada inversamente às chapas majoritariamente femininas, visando igualdade de representação dos gêneros. A OAB aderiu ao Novembro Azul. A campanha mundial alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico ao câncer de próstata e outras doenças masculinas. Colorida de azul, a Ordem dos Advogados do Brasil aderiu à campanha Novembro Azul, responsável por conscientizar os homens da importância de prevenir o câncer de próstata e outras doenças masculinas. A ação foi apresentada aos conselheiros federais da Ordem durante sessão plenária. O presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, destacou durante a apresentação da campanha a importância da mobilização em torno da matéria. Segundo ele, o tema é caro aos homens, além de sensível e importante. Fica lançada, então, a campanha Novembro Azul do Conselho Federal da OAB. Vamos divulgar para os advogados fazer o exame e toda a sociedade brasileira. O câncer de próstata é o mais frequente no sexo masculino, ficando atrás apenas do câncer de pele. Estatísticas apontam que a cada 6 homens, 1 é portador da doença. A estimativa é de que em 2014, 69 mil novos casos sejam diagnosticados, ou seja, a descoberta de um caso a cada 7 minutos. Em relação às mulheres, dados da Sociedade Brasileira de Urologia apontam que os homens vão menos ao médico. Porque em matéria de saúde, nós somos a minoria. Ao contrário do que está acontecendo aqui, nós somos o sexo frágil. Então, eu vou apresentar para vocês
com a situação real do homem frente às mulheres na saúde pública no Brasil. A cada 3 pessoas que morrem no Brasil, 2 são homens. A cada 5 pessoas que morrem de 20 a 30 anos, 4 são homens. Os homens vivem 7,6 anos menos em média que as mulheres. 7,6 anos. Em 2009, as mulheres somaram 52 milhões de consultas ao ginecologista. Os homens somaram apenas 3 milhões de consultas ao urologista. Por causa disso, a SBU reforça a necessidade de prevenção masculina. O grande problema é que ele é silencioso e quando começa a dar sintomas, 95% já está numa fase avançada. E nós tivemos, nos países mais avançados, quando o homem se cuida, se faz exame preventivo, nós tivemos quase 40% de diminuição da mortalidade no câncer de próstata. O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aproveitou a ocasião para reforçar o apoio da entidade ao programa Saúde Mais 10, anteprojeto de lei de iniciativa popular entregue pela OAB Nacional ao presidente do Senado, Renan Calheiros, em agosto de 2013, e que destina 10% do Produto Interno Bruto da União para a saúde. E no próximo bloco você vai ver como foi a reunião da coalizão em defesa da reforma política democrática. A gente volta já!